Aqui nós temos na aula de hoje o capítulo 5 do seu livro, O Brasil nos anos de 1920. Então vemos uma foto aqui dela, que é a maior metrópole, né, da América Latina, cidade de São Paulo, fotografada aí no ano de 1919, há mais de 100 anos, uma fotografia retratando ali o viaduto do Chá, região central da cidade de São Paulo. Muita coisa mudou, né? Muita coisa mudou. Acompanhe aí na sua página 90 do seu livro, que o Brasil, ao longo dos anos 1920, passa por uma série de mudanças, transformações profundas na economia, nas cidades, nos centros urbanos, população que chega a somar 14 milhões, né? Ali no finalzinho do século XIX. Aí voltar para 27 milhões em 1920, 33 milhões em 1930, então a população crescente aí, novidades na produção, economia, a industrialização dos centros urbanos, principalmente São Paulo, e nesse período todo a chamada Belle Époque, né? Belle Époque em francês, Bela Época. Surge aí uma série de novidades nesse período, né? Telefone, o rádio, o automóvel, o avião. Aí aumenta o interesse também pelo futebol, isso, né? Aí vamos ter uma série de novidades aí nesse período. Em 1920 foi criada a Universidade do Rio de Janeiro, né? Importante centro acadêmico, produção de conhecimento. Aí nós temos aqui a crise da República. Então, no capítulo anterior, vemos sobre a instituição da República no Brasil, quando o Brasil se torna uma república e finaliza aí o período imperial. Então vai ter uma série de mudanças aí, novos atores sociais, novos grupos, diversos segmentos da sociedade, incluindo grupos oligárquicos não ligados ao café, né? Se sentiam prejudicados, então vai ter uma crise aí nesse período, a crise de 1929, é uma crise que atingiu os Estados Unidos, uma crise de superprodução, a queda da Bolsa de Valores. Isso vai afetar diretamente o Brasil, porque o Brasil era um grande exportador de café. E os Estados Unidos em crise, a Europa em crise, o Brasil vai deixar de produzir esse que era o seu principal produto da balança comercial. Então temos aqui principais mercadorias da exportação brasileira entre 1881 e 1950. Quais eram esses principais produtos? Veja na tabela. Era o café. O café era o carro-chefe, né? O produto mais exportado. Em seguida o açúcar, café com 61. Aí isso varia de acordo com os anos, né? Você tem desde 1881 até 1950. Café era 61%, açúcar nesse início, nessa contagem inicial, açúcar 9,9%. Algodão 4,24, peles de couro 3, borracha 7, total de 86,78. Então aqui no início eu vou chamar a atenção para a linha do tempo, uma série de acontecimentos importantes. 1906, política de valorização do café. 1914, 18, Primeira Guerra Mundial. Isso vai afetar diretamente o Brasil, apesar do cenário da guerra, dos campos de batalha não serem no Brasil, mas vai afetar porque o Brasil exportava produtos para os países que estavam em guerra, em particular o café. 1920, criação da Universidade do Rio de Janeiro. 1922, Semana de Arte Moderna. 1924, Levante dos Tenentes. 1924, 27, Coluna Prestes. E segue, né? Segue. E nós temos então, nesse período aí do início, na primeira da década de 1920, novos personagens entram em cena. Quem são esses novos personagens? Pós-Primeira Guerra Mundial, né? Como é que estava o Brasil? Como é que estava o mundo reorganizado? Então nós temos aí o número de fábricas no Brasil cresce, passa a ser 7 mil, já em 1914. Nós sabemos que em 1917 teve aquela poderosa greve dos operários no Brasil. Já após essa formação dessa classe operariada, em função da instalação da indústria no Brasil, grupos surgem com a industrialização, né? A urbanização também dos grandes centros, né? Urbano do Brasil, principalmente da São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Então nós temos a burguesia industrial, reivindicava o aumento dos impostos sobre produtos estrangeiros,
Então esse é o novo ator social, esse novo personagem. E temos a classe média urbana, ligada às atividades industriais, bancárias e comerciais. Muito importante. Na sequência, então, quem era esse operariado, né? O operário pressionava o governo para obter melhores condições de vida e trabalho, né? Péssimas condições de trabalho. Os operariados queriam ter uma vida melhor, trabalhar com melhores condições de trabalho. Então nós temos aí, em 1922, recém-fundado Partido Comunista do Brasil, PCB, né, que agrupava boa parte desses operariados, de organizações de movimentos operários e sindicais. E temos também aí o PD, Partido Democrático, né? Ele pretendia opor-se à hegemonia dos partidos republicanos mineiros e paulistas, né? Então, cenário novo. O movimento tenentista também vem nessa esteira de reivindicações por uma série de direitos, né? Os tenentes, a sua maioria das camadas médias da população, acreditava que cabia ao exército a tarefa de moralizar a política e derrubar a república oligárquica. Lembra da política dos governadores? Lembra das alianças entre governadores e candidatos que iriam concorrer à presidência da república? Nesse cenário aqui. Então, uma série de movimentos liderados pelos militares. Entre esses movimentos temos, em 1922, o levante do Forte de Copacabana. Os revoltados visavam impedir a posse de Arthur Bernardes, presidente, né? Candidato oficial das oligarquias, vai ser presidente. O episódio ficou conhecido como os 18 do Forte de Copacabana, né? Então vai ter ali um levante que vai ser reprimido por forças do governo. Um outro movimento importante também é a Coluna Paulista e a Coluna Prestes. Como ficou conhecida, percorreu mais de 24 mil quilômetros para o Brasil adentro. Vamos ver no mapa aqui, né? A Coluna Prestes, então você tem nessa linha vermelha, aqui na legenda, Coluna Prestes, locais do Brasil por onde ela percorreu, levando seus ideários aí, ideais, né, sua ideologia. Então você tem aqui os representantes da Coluna Prestes sentados, entre eles o famoso Luiz Carlos Prestes. Por isso que leva o nome Coluna Prestes, em homenagem a ele que era o líder da coluna, Luiz Carlos Prestes, comunista. Aqui uma foto dessa industrialização. Cultura urbana se transforma, exposição internacional, Semana da Arte Moderna. Então vou parar por aqui, na próxima aula a gente segue daqui.